Agora, com relação à ética cristã, há que se discutir um assunto muito delicado, que é a questão da autoridade da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, para o cristão, é considerado um manual, um livro-guia, a base da sua conduta. Ou seja, a Bíblia é a responsável de formar a ética e a moral dos cristãos. Agora, essa questão entra num conflito muito antigo. Primeiro, temos que considerar que a Bíblia não é um livro, são vários livros, de acordo com a versão. A Bíblia protestante tem 66 livros, a Bíblia católica tem 73 e a Bíblia ortodoxa tem 84 livros. E cada livro retrata uma situação diferente, com exceção dos evangelhos, não? Que são chamados, inclusive 3 deles são chamados sinóticos porque contam as mesmas coisas, de parâmetros diferentes. Agora, a Bíblia é um livro que tem muitos princípios morais e éticos. Mas aqui, a pessoa que vai ter a disposição de viver de acordo com a ética e a moral descrita na Bíblia, ela primeiro tem que se questionar. Afinal, o que a Bíblia diz? Ela tem que se preocupar com isso. O que diz a Bíblia? E aí começa a se pisar em terreno arenoso. Por quê? Porque a Bíblia, como eu disse, não é apenas um livro. Esses livros, especialmente os do Velho Testamento, são livros escritos em épocas diferentes, em situações sociais e econômicas diferentes. Então, querer levar diversas culturas, diversos parâmetros diferenciados para um único período, se transforma numa mistura extremamente perigosa. Por quê? Porque, como nós discutimos a respeito de ética e moral anteriormente, nem sempre a ética e a moral combinam. E, conforme a época, o que era moral numa época já não é em outra. O que era imoral numa época já não é em outra. Basta ver a questão do adultério. No Velho Testamento, até o tempo de Jesus, o adultério não só era imoral, como era ilegal, punido com a morte, especialmente no caso da mulher. Hoje em dia, não é bem assim. Apesar de que isso influenciou muito, essa questão da Bíblia sobre o adultério, influenciou muito as legislações até dos países modernos. Basta ver que até a Constituição de 88, o adultério era crime, e o adúltero poderia ser processado judicialmente pelo crime de adultério. Então, hoje em dia nós não temos mais esse tipo de rigorismo. Se formos viver rigidamente dentro do que a Bíblia diz, especialmente no que tange ao Velho Testamento, nós iremos confrontar diariamente com inúmeras situações que não podem ser analisadas sob este rigorismo explícito. Esse rigorismo sem paixão, impiedoso. Há que se ver as circunstâncias de cada caso. É para isso que o direito foi criado. É para mediar esses conflitos. Agora, no caso da Bíblia, os teólogos são bem desproporcionais nas suas opiniões quanto a isso. Agora, este teólogo aqui, Gerald Hughes, sustentou que nem a Escritura, nem a tradição poderiam jamais ser autoridade suprema para decidir qualquer questão moral. Porque isso não foi. A moralidade e a ética transcendem os princípios morais e éticos que estão expressos na Bíblia, como disse anteriormente, do Velho Testamento para trás. Agora, outros dizem que dá, como Gustafsson, cria uma dialética, ou seja, um embate de contrários.
para se ter um resultado, se você for levar a Bíblia ao todo rigor. Embora alguns cristãos considerem a autoridade da Bíblia ou partes dela como fundamental, na realidade essa visão representa uma afirmação dogmática que sempre mais ou menos declaradamente envolve um relacionamento dialético, né, entre uma autoridade reivindicada na Bíblia e a autoridade reivindicada por uma igreja ou por outro tipo de ortodoxia, ou seja, de outra linha de pensamento. Agora, os fundamentalistas dizem que mesmo as reivindicações religiosas de uns, né, elas têm que sacrificar o intelecto, mas também deve se dirigir ao intelecto. A visão de alguém com a autoridade da Bíblia condicionará os modos como usa a Bíblia na sua ética? Muitas vezes não é possível fazer essa aplicação. Então, a autoridade da Bíblia, conforme é visto por esses teóricos, ela é apenas um reflexo de uma visão de culturas passadas. Ou seja, nós não temos que nos preocupar com as questões sociais, morais e até mesmo éticas, né, vividas em culturas passadas, com milhares de anos para trás, e que não tem nada a ver com a função real da Bíblia, que é a elevação do espírito do homem a Deus. Então, seria uma temeridade usar esses princípios bíblicos como uma forma suprema de tomar decisões sobre conflitos humanos, sobre as diversas atitudes dos seres humanos, porque cairemos no fundamentalismo e mais adiante no fanatismo. Então, a ética e a moral tem que ser fruto, a ética e a moral adotada tem que ser fruto das diversas fontes estudadas pela humanidade nesses séculos todos para determinar o que realmente é ético e o que é moral. Apesar de que, como foi dito, a moral ela é mutável, a ética não. A ética permanece com o indivíduo a vida toda. O valor da Bíblia para a ética cristã talvez seja mais comparado ao valor para o espírito humano de absorver uma grande cultura estrangeira do que com, digamos, a autoridade da lei comum para decidir casos legais na Inglaterra, ou com a autoridade do The Lancet para tomar decisões sobre procedimentos cirúrgicos apropriados. Quem conhece a revista Lancet é uma das mais prestigiadas sobre ciência médica do mundo. Então, a autoridade da Bíblia está voltada para o espírito humano, mas ela também traz coisas que não têm mais nenhum valor para os humanos de hoje, porque é referido a culturas antigas, morais antigas, e isso pode causar grandes problemas. Então, a autoridade da Bíblia é sempre espiritual, nunca legal. Agora vamos tratar de algumas razões para que os cristãos respeitem os direitos. E aqui temos que fazer uma diferenciação também entre direito e direitos. O direito é uma ciência que produz, regulamenta e observa leis, uma legislação usada de país para país, de cultura para cultura, para mediar os conflitos. E a lei, de um modo geral, tem como sua essência, não hoje sim, no passado nem tanto, mas a essência da lei era proteger os mais fracos, os mais fortes. Porque quando não há lei, sempre vale a lei do mais forte. Um princípio clássico da definição do direito romano é a cada um o que é seu, sem prejuízo de ninguém.
Então é necessário criar leis que mediem esses conflitos, para não permitirmos que assim instaure a lei do mais forte. Então, o direito é a ciência das leis, que mediam os conflitos sociais em todas as áreas da sociedade. Já direitos são atribuições dadas a pessoas ou grupos por coerência àquilo que essas pessoas e grupos são. Ou seja, as pessoas são individuais, elas são únicas, elas são singulares. Cada pessoa é diferente de outras pessoas. E cada pessoa tem os seus direitos. Agora, durante a história, o direito teve maior preocupação com os privilégios e atribuições do Estado contra a população. A partir só do século XII, começaram a haver legislações que se preocupavam com o direito do indivíduo contra o Estado. Ou seja, uma filosofia de proteger o indivíduo contra o Estado. Lembra da lei do mais forte? Então, quem é mais forte que o Estado? Então, a partir do século XII, começaram a entender que precisava haver uma legislação que protegesse o cidadão do próprio Estado, para que não fosse preso injustamente, para que não fosse morto, para que não fosse condenado por um crime que não cometeu. Então, o direito se desenvolveu através de relações, especialmente relações econômicas. Pois, numa máxima que se fala sobre o direito, é que ele tem um enfoque não sobre a vida, mas sobre a propriedade. Porque ele classifica a vida como uma propriedade. Já nas legislações mais modernas, há que se ver que os indivíduos têm direitos básicos, inatos, ou seja, nascem com esses direitos, e esses direitos são inalienáveis. Significa o seguinte: não podem ser tirados, não podem ser infringidos, não podem ser quebrados. Então, o que diz essa parte sobre respeitar os direitos? Argumenta-se que os direitos pertencentes aos seres humanos são realmente derivados dos direitos de Deus. Pode-se dizer que o conceito de Deus ter direito é distintamente religioso. É uma afirmação dúbia. Né? Quais seriam os direitos de Deus? Né? Então, aqui é argumentado que Deus tem direitos sobre as pessoas de ser adorado, de ser agraciado, de receber louvor e gratidão pelas bênçãos que ele distribui, a começar da própria vida, da própria existência. Mas acontece que existe um preceito com relação a direitos que é ignorado nesse caso, porque o direito é feito para nos proteger dos outros que estão em condições de igualdade conosco, ou seja, semelhantes a nós que podem nos prejudicar. Então, nós temos direitos a serem respeitados que não permitam essa transgressão. Então, o princípio que norteia a troca de direitos entre um grupo e outro, tá, é o de igualdade de condições. Agora, Deus não é igual, né, a nenhuma das criaturas a qual ele criou. Ele está num patamar muito acima, ele é supremo. Né? Ou seja, como diz aqui, os direitos são exigidos pelos seres humanos porque são fracos e porque existe um sentido em que a dignidade humana pode ser prejudicada pelas ações dos outros. As pessoas precisam de proteção de direitos umas contra as outras, mas Deus não precisa dessa proteção. Ele não pode ser prejudicado de forma alguma. Agora, há também a discussão, né, sobre os direitos contra Deus. É outra visão, onde alguns teólogos, né, creem que Deus nos dá direitos por conta das alianças que ele faz conosco.
Ou seja, as bênçãos de Deus seriam direitos daqueles que o servem por conta da aliança. É outro princípio errôneo. Afinal de contas, Deus faz a aliança com o objetivo de fazer as pessoas se aproximarem dele, de seguirem os seus estatutos, aquilo que ele deseja, o bem que ele deseja. Então ele estabelece uma aliança. Essa aliança tem sim os seus termos. Agora, Deus nunca descumpre os termos de nenhuma aliança, até porque foi ele mesmo que estabeleceu. Ele não descumpre. Os seres humanos é que normalmente se desviam dos estatutos de Deus, dos caminhos de Deus, e nesse caso Deus os deixa entregues à própria sorte. Quando eles retornam ao que foi acordado, aí Deus continua a abençoá-los. Mas isso não quer dizer que Deus é obrigado a cumprir uma obrigação para com os homens, simplesmente porque o homem crê que está dando a Deus algo que Deus quer, como por exemplo, dinheiro, ofertas, dízimos. Está certo que no caso dos dízimos, Deus até disse, podem me protestar nessa questão, mas Deus não precisa de dinheiro. Agora, algumas linhas de pensamento, como a teologia da prosperidade, enfatizam que se você ofertar, Deus é obrigado a te retornar multiplicado. Onde está escrito isso? É outra questão. O que diz a Bíblia? Onde está escrito que Deus tem que retornar? Não, ele retorna dentro da medida daquilo que ele determinou. Você não pode obrigar Deus a fazer nada, a não ser usando a própria palavra dele, ou seja, aquilo que ele declarou, Deus não volta atrás. Então, com relação há direitos humanos contra Deus, tá? Então, é um tipo de diletantismo filosófico, mas que nos faz meditar, tá? Nos faz meditar na seguinte questão: os seres humanos precisam de direitos contra os outros, por causa da fraqueza moral das pessoas. Que toda raça, todo povo, tá, tem suas fraquezas morais e que tornam a vida humana vulnerável. Então, nós necessitamos de ter direitos, sim, para nos proteger. Nós não temos necessidade de nos proteger de Deus, mas temos necessidade de nos proteger dos nossos iguais, dos seres humanos. Porque, infelizmente, inclusive ainda agora no século XX, 21, desculpe, há pessoas que, movidos por um complexo de inferioridade e de soberba, creem que por alguma razão são de algum modo superiores a outros seres humanos. E que, portanto, têm o direito de infringir os direitos daqueles seres humanos, de discriminá-los, de torná-los menores do que a si mesmos, ou seja, aplicam uma força, aplicam um rótulo moral sobre outros seres humanos, colocando-se como superiores. E esses tipos de pessoa é que produzem os conflitos, geram os motivos dos conflitos, que vão ter mais cedo ou mais tarde uma reação dos grupos discriminados. Então, há necessária, como diz aqui, sempre acontecem episódios onde pessoas ou grupos que, movidos por uma soberba irracional, creem ter motivos para enxergarem a si mesmos como, de alguma forma, superiores às outras pessoas, arrogando para si o direito de não aceitarem ou não respeitarem os direitos dessas pessoas que vêm como diferentes de si. E, portanto, inferiores, considerando-os anormais ou até indesejáveis dentro do seu meio social.
Mas Deus nunca é uma ameaça ao bem-estar pessoal e ao florescimento, como outros seres humanos podem ser. E agora nós vamos falar exatamente dos direitos humanos. Os direitos humanos nasceram da pior crise que a humanidade já passou. Tá? E surgiram através da Organização das Nações Unidas. O que aconteceu para que isso tomasse lugar? Após a Primeira Guerra Mundial, que até aquela época era chamada de a Grande Guerra, foi criada a Liga das Nações, no ano de 1919. A Liga das Nações tinha como objetivo quase que único impedir que a humanidade caísse de novo num conflito armado tão gigantesco que gerou tantas mortes. Então, criou-se a Liga das Nações, mas ela mostrou-se com pouco tempo ineficaz, a ponto de que a Segunda Guerra Mundial se tornasse inevitável. Então, num período de 30 anos, nós tivemos uma tremenda volta à barbárie antiga. E pior, porque tinha uma tecnologia mais avançada. A Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, que tiveram 30 anos de período entre si, muitos historiadores dizem que é uma guerra só, com um intervalo de 20 anos no meio. Dizem, foi a pior catástrofe da história da humanidade, onde todos os direitos de todos os seres humanos envolvidos foram totalmente ignorados, destratados, rasgados, jogados no lixo, e os seres humanos foram usados de forma aviltante, de forma humilhante, perdendo suas propriedades, suas vidas, suas famílias, de forma massificada. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial produziram oficialmente 105 milhões de mortes entre militares e civis. Um evento que provoca este número de mortos, essa mortandade absurda, tem que ser evitado de se repetir de qualquer modo. Então, o que aconteceu? Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, no dia 24 de outubro de 1945, foi criado pelas Nações Aliadas e demais nações que tiveram acesso, foi criada a sucessora da Liga das Nações, a Organização das Nações Unidas, que tem sede naquele prédio em Nova York. Tá? Agora, ela foi criada com os mesmos objetivos da Liga das Nações, ou seja, evitar que uma guerra dessa se repita de qualquer maneira. Mas acontece que com o passar dos anos, ela foi tomando feições muito mais amplas. E uma das primeiras coisas que se estabeleceu em face dos horrores que foram presenciados poucos anos antes e foram denunciados, ela estabeleceu a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é um documento que possui 22 artigos e que estabelece os direitos que todos os seres humanos têm pelo simples e único fato de serem humanos. Então, você nasceu, você é um ser humano, um cidadão legalmente falando, mas você nasceu, você é um ser humano. E por isso você tem direitos que ninguém pode transgredir. Mas infelizmente as coisas não andam assim. Infelizmente, os direitos humanos são desrespeitados o tempo todo. Eles foram estabelecidos nos anos 40, mas não houve como impedir que grandes grupos, grandes instituições desrespeitassem os direitos humanos em nome da economia, em nome dos seus próprios princípios, suas éticas deturpadas. Então, o que aconteceu? Aconteceram conflitos. O conceito de direitos humanos reconhece que cada ser humano pode desfrutar dos seus direitos humanos
sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, política ou qualquer outro tipo, origem social ou nacional ou condição de nascimento e riqueza. Tá? Por quê? Porque ele é um ser humano. Agora, os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e valor de cada pessoa. São universais, ou seja, aplicados sem discriminação em qualquer lugar. São inalienáveis, ninguém pode ser privado dos seus direitos. Tá? Eles podem até ser limitados em situações específicas, como o caso de crimes, ou que necessitam de punição, coisas assim, mas não podem ser retirados, podem ser limitados. São indivisíveis, interrelacionados e interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos e outros não. Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual importância, sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. Mas, como vimos antes, né, não há consenso. E aí o que acontece? Durante a história, desde que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada, aconteceram situações que demonstraram claramente o conflito de interesses entre os humanos, que tinham e têm seus direitos, e aqueles grupos, ordens, instituições e pessoas que se recusam a reconhecer esses direitos, oprimindo os outros. E aí o que aconteceu? A partir de 1960, começaram a ocorrer movimentos populares em defesa desses direitos humanos setorizados. Ou seja, começou, por exemplo, com os movimentos populares e a Lei de Direitos Civis, que proibiu a discriminação racial nos Estados Unidos, julho de 1960. Grandes movimentos populares, grandes manifestações, grandes mobilizações em defesa de um direito que já existia, mas era totalmente desrespeitado. Como vemos, houve em 1960 um grande movimento popular nos Estados Unidos contra o racismo. E foi aprovada uma lei pelos direitos civis. Esse foi o primeiro grande movimento popular, essa mobilização em função desse problema. Mais recentemente, tivemos movimentos populares em favor dos LGTB, gays, lésbicas e homossexuais de todo tipo. Por que isso foi necessário? Porque essas pessoas nunca tiveram respeitados o seu direito de ser como são. Destarte as discussões sobre as origens desse tipo de comportamento, de se é por um lado, se é por outro, não importa. Essas pessoas, como seres humanos, têm direitos a serem e se comportarem como elas se identificam no mundo. E por conta disso têm sido violentamente reprimidos e muito frequentemente até assassinados, linchados, assassinados, inclusive perdendo oportunidades profissionais por conta da sua condição. A Declaração dos Direitos Humanos prega exatamente que é isto que não pode acontecer. Uma pessoa ser discriminada pelo que ela é. Então, por mais que você concorde ou deixe de concordar, o importante é que esses direitos são reais e têm que ser respeitados. Na sequência, temos os movimentos populares em favor dos direitos dos indígenas. Hoje em dia essa discussão está muito atual, porque os indígenas estão sendo largados praticamente indefesos diante dessa pandemia que ocorre no mundo. Mas já foram muito mais perseguidos e mortos, assassinados e defraudados em todas as suas histórias. Então, eles necessitaram se mobilizar. Ou também, os direitos da pessoa com deficiência, criando leis para acessibilidade, os direitos aos refugiados. Isso também está na Declaração dos Direitos Humanos. As pessoas têm direito a fugir de áreas de conflito e serem recebidos em outros locais. Os direitos da criança, que têm sido
violentamente desrespeitados através dos séculos. Os direitos das mulheres. Deveria ser natural a mulher ter direitos. No entanto, ela é obrigada a se mobilizar, protestando principalmente contra a violência contra elas, contra os feminicídios, contra os salários mais baixos que os dos homens, que na maioria dos locais, até mesmo nos Estados Unidos, é inferior o salário da mulher em relação ao do homem. Então elas têm que se manifestar para denunciar essa injustiça e fazer que seja corrigido. E, por fim, os movimentos populares em favor dos direitos trabalhistas. Desde o século XIX, os movimentos trabalhistas reivindicatórios de melhorias nas condições de trabalho são reprimidos com extrema violência. Muitos líderes de trabalhadores foram assassinados. A própria origem do dia 1º de maio é em função de um episódio desse tipo. De forma que os trabalhadores o tempo todo têm que estar se manifestando para manter os direitos já conquistados, ou quem sabe conseguir um pouco mais, em função das grandes desigualdades sociais e econômicas que há no mundo ocidental como um todo. E a coisa mais impressionante disso é que ainda hoje, no século XXI, no nosso tempo, há pessoas que são simpatizantes de ideologias e filosofias totalitárias que, com relação a esse quesito, dizem que os trabalhadores têm que fazer opção entre ter direitos ou ter trabalho, ter emprego. Uma coisa não pode se sobrepor à outra, porque uma das partes da Declaração dos Direitos Humanos diz que o ser humano tem direito ao trabalho. O trabalho não é apenas um dever, ele é um direito de todo ser humano. Agora, essas pessoas que ainda hoje dizem que ou o trabalhador escolhe entre o emprego ou entre os ter direitos, ou seja, tem que abdicar dos seus direitos para poder ter emprego, é um contrassenso total. Mas tudo isso tem uma origem. E essa origem é justamente o desrespeito a todas as filosofias de ética e moral que foram estudadas até agora. Depois de visto tudo isso, precisamos pensar de qual seria a solução para todos esses conflitos, para todos esses problemas que estão se desenrolando através dos séculos. Hoje vimos 2.500 anos de conflitos entre os seres humanos. E os questionamentos a respeito de qual formação ética é a melhor, a mais apropriada para que o indivíduo haja em sociedade com plena sabedoria moral. Porque, como dizia Aristóteles, Platão, o ser humano tem que formar uma ética individual através dos processos de formação para que ele tenha a mais perfeita possível atuação moral. Qual seria a solução de todos esses problemas? Então aqui eu apresento a solução que já está aí há muito tempo, mas parece que ninguém compreende. Um certo juiz anônimo uma vez disse: em nossa sociedade torna-se necessário criar 10.000 leis para fazer as pessoas cumprirem os 10 mandamentos. Parece engraçado, mas não deixa de ser uma realidade. Ou seja, quando as pessoas não levam os 10 mandamentos a sério, é necessário cumprir 10.000 leis diferentes para que elas voltem ao mesmo espírito, nem que sejam obrigadas. Né? Quando falamos de lei maior, temos que entender que a Bíblia fala de leis, mas Jesus só falou de uma lei.
Jesus não se referia àquelas 613 leis do Velho Testamento, que na verdade não são tantas assim, mas que tratam muito mais de questões sanitárias, questões de família, questões de moral, mas tem a ver muito mais com questões práticas, como, por exemplo, não comer carne que pode contaminar, ou não encostar num cadáver que pode te passar uma doença. Então, eram leis dos diversos aspectos, e que fazia a vida dos judeus uma coisa muito difícil de seguir, todo aquele arcabouço de leis que eram muito pesadas. Basta ver que uma mulher, no Velho Testamento, tinha que ficar afastada 15 dias quando estava no período menstrual. Questão sanitária, mas era uma lei. Ou então o judeu não podia emprestar dinheiro com juros para outro judeu, mas para um estrangeiro ele era obrigado a cobrar juros. Isso faz parte daquelas leis. Jesus não se referiu a nenhuma lei. A lei a qual Jesus sempre se referiu são única e exclusivamente os 10 mandamentos. Mandamentos dados por Deus e que, no fundo, são mandamentos de amor. Jesus disse claramente: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, que significa revogar, anular, mas para cumprir. Porque a verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, a lei de Deus é eterna. Ali foi colocado que um jota ou um tio, porque no original em hebraico ele falou iod, que é um sinal na língua hebraica que equivale ao nosso apóstolo. É o mais mínimo dos sinais. Ele disse que nem isto seria modificado da lei até o final dos tempos. E que qualquer um que violar esses mandamentos vai pagar o preço. Paulo, em Coríntios, fez toda uma elaboração sobre as características do amor. Falando do que o amor era, do que o amor não era. Mas ele disse, a mensagem principal é: por mais perfeita que seja a tua vida, com as tuas atitudes, em relação às pessoas e à sociedade, se nesse íntimo das tuas atitudes não houver amor, nada disso terá validade nenhuma. Nem os 10 mandamentos terão validade nenhuma. Por quê? Porque eles são mandamentos que Deus estabeleceu o relacionamento dos homens com Ele e dos homens com eles mesmos, baseados em relações de amor. Então, se o homem não tiver amor dentro de si, tão pouco valerá se ele cumprir os 10 mandamentos, apenas por obrigação. É a chamada letra que mata, é a letra morta, pois não tem vida dentro de si e não leva à salvação. Agora, depois, Paulo conclui dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Ele deixou bem claro isso. E Jesus colocou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vocês amem uns aos outros. Nisto todos reconhecerão que vocês são meus discípulos, se vos venceis, se amarem uns aos outros. Jesus, em João, deixou isso muito claro. Então, para encerrar toda essa palestra, esse discurso sobre ética, moral, direitos, só precisamos lembrar de uma coisa. Depois de nós termos visto tudo isso, qual é a conclusão que nós podemos chegar? Apesar de tantas discussões ao longo dos séculos, se acontecer de uma pessoa só, a qualquer tempo, se ela for iletrada, ou seja, ela não tiver conhecimentos,
se ela não souber nada sobre ética, moral, direitos e até mesmo sobre a Bíblia, ou sobre os 10 mandamentos, se essa pessoa for imbuída do verdadeiro espírito de amor ao qual nós nos referimos agora há pouco, então esta pessoa, mesmo sem conhecer nada, estará imbuída e dominada pelo amor de Deus e será nutrida de uma ética absoluta e perfeita. E por consequência, ela terá uma atitude moral que a fará naturalmente aceitar e respeitar os direitos de todas as outras pessoas, por mais diferentes que elas sejam dela mesma em aparência ou nas opções, nos modos de viver em suas vidas. Esta foi a aula sobre ética e direitos humanos, ministrada pelo Instituto e Faculdades Educ de Paranaguá, onde eu, professor Cláudio Muraro, agradeço muito a sua atenção.